Graça e paz a Deus, amém? Vamos aqui mais uma vez para podermos adorar e agradecer o nome do Senhor. E para dar início a essa noite, vamos iniciar com a palavra de oração efetuada pela nossa irmã Hilda. Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos porque estamos novamente na tua casa com o objetivo de agradecer o teu nome, te louvar e dizer como o Senhor é bom. Pai maravilhoso, obrigado por cada irmão que se encontra presente, também por aqueles que ainda estão a caminho, que você possa estar apressando os passos, para que juntos com alegria possamos te louvar, ó Deus. Amém. Senhor maravilhoso, abençoa toda a programação dessa noite. Usa, Deus, como instrumento de bênção, para que fale aos nossos corações, para que ao sairmos daqui possamos sair diferente. Abençoa também, ó Pai, as pessoas que nos visitam, que elas possam sentir bem em nosso meio, que elas possam entender a tua palavra e cada dia mais sentir o prazer de estar em tua casa. Amém. Pai maravilhoso, obrigado por este dia. Obrigado pelo cuidado do Senhor para conosco, pelo ar que respiramos, pela bondade do Senhor para conosco. E assim, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E para darmos início, vamos entoar o cântico 394. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar?
o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Amém. Neste momento, vamos entoar o cântico 174. Tudo em
Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor nessa noite, continuar os nossos louvores a Deus, conceder a Ele toda a nossa adoração, pois Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém, irmãos? Neste domingo, nós trazemos à memória o que o Senhor Jesus passou ali na cruz por nós, e nós celebramos hoje a ceia do Senhor. Neste momento nós cantaremos louvores que nos traz à memória este grande ato de amor de Jesus na cruz ali por nós. Vamos colocar de pé, se puderem. Vamos iniciar com o cântico Quebrantado pelo Teu Amor. Olhe para a cruz.
esperança, a nossa luz, a nossa força e a nossa canção. Minha esperança em Cristo
agradecer porque o Senhor nos amou e cuidou de nós, continua cuidando até agora. Nós te agradecemos e entoamos esses louvores a Ti, de todo o nosso coração, e pedimos que o Senhor receba, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-nos. Neste momento, o coral tem a oportunidade.
oração, colocando na mão do mensageiro e nosso Senhor. Nosso Pai, nosso Deus, graças te damos, meu Deus, pela vida, pelo ar que respiramos, pela vossa majestade, pela tua bondade, pelas tuas finitas misericórdias, meu Deus. É que estamos aqui, meu Deus, para te prestar este culto e é devido, Pai. Por isso, meu Deus, só tenho que te agradecer por tudo que tu tem feito na minha vida, na vida de cada irmão, cada pessoa que está nos visitando, meu Deus, só possa estar abençoando, meu Deus, abrindo a sua mente, seu coração, para que você possa entender a palavra do Senhor, Pai. Amém. Tudo está patente aos teus olhos. Eu só tenho que te agradecer pela minha vida, pelo ar que respiro, pela vossa majestade, meu Deus. E só o Senhor é misericordioso, só o Senhor é bom e assaz em misericórdia, Pai. Agora te põe em tuas mãos, o teu servo para nos trazer a mensagem, meu Deus. Que o Senhor use o teu servo, meu Deus, segundo o teu querer, segundo a tua boa vontade, meu Deus. Talvez aquilo que ele preparou, meu Deus, não é como o Senhor quer, meu Deus. Que o Espírito Santo de Deus toque no teu servo, Pai. E é essa a minha oração que eu te faço, com perdão do meu pecado, em nome de Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém. Amém. Irmãos, graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Nós temos algumas pessoas que estão aqui nos visitando. Ao lado da de Bruna, tem um irmão. Qual o nome do irmão? Bruno. Deus abençoe a sua vida, Bruno. As portas da igreja estão sempre abertas ao Senhor. Está ali o irmão do nosso irmão presbítero Carlito. É Emanuel. Não é isso? É Manuel ou Manel? É Manel, né? Pronto. Está ali o irmão presbítero Carlito, Manel. As portas da igreja do Manel estão abertas ao Senhor. Há mais alguém aqui que está nos visitando? Né? Creio que não. Wesley já é de casa, né? A sobrinha Joaninha também já é de casa, né? Deus abençoe a vida de vocês, a vida de todos nós, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 9. Assentados como os irmãos estão, agora com toda a reverência. Todos acharam? Amém? Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifícios de Deus sois vós. Curva sua cabeça mais uma vez. Deus, no nome de Jesus, pedimos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, para poder, ó Deus amor, ouvir e expor a tua palavra de uma maneira simples, de uma maneira onde todos nós possamos ir a compreender a mesma, e ajuda-nos a aplicar, ó Deus amor, a tua palavra aos nossos corações. Deus, dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua paz. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a primeira carta, ele estava ali em Éfeso. Os irmãos já sabem, né? Eu creio que até de cor e salteado. Ele recebeu aqueles irmãos da casa de Chloe, que falavam a respeito das divisões da igreja. Recebeu também uma carta, e dentro dessa carta ele ao ler essa carta, ele também vai responder, né, os questionamentos da carta que ele recebeu. Isso está lá no capítulo 7, quando o texto nos diz: quanto ao que me escrevestes, e aí ele vai agora retratar justamente aquilo que ele leu e vai tratar dentro dessa carta questões sobre o casamento, sobre o litígio, sobre comidas sacrificadas a ídolos,
Paulo vai falar a respeito da ceia do Senhor, né? Então Paulo vai trabalhar tudo isso dentro dessa carta, sendo que nesse capítulo 3 ele está tratando justamente a questão da divisão da igreja, né? De como aqueles irmãos estavam divididos, e ele vai justamente mostrar que tanto ele quanto Apolo, que era o pastor da igreja de Éfeso, tanto ele quanto Apolo, eles eram apenas servos por meio de quem aqueles que lá estavam em Corinto creram. Ou seja, eles foram instrumentos na mão de Deus para falar a respeito do Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo esteve com eles 1 ano e 6 meses, e depois que Paulo saiu, Apolo assumiu a igreja, e Apolo ele era um excelente orador, e depois que Apolo assumiu, outros irmãos também passaram a crer no Evangelho. E aí Paulo, nesse versículo 5, ele diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? E aí ele responde, ele mesmo responde: servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E aí nós temos que entender, né, e lembrar aquilo que Paulo falou no primeiro capítulo, os versículos de 26 até o 29. Irmãos, reparai, pois, a vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de novo nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ou seja, Deus estava chamando as pessoas, Deus estava convertendo as pessoas através do Evangelho que estava sendo pregado por Paulo, por Apolo, por Cefas e por todos os discípulos de Cristo. E ainda hoje é assim. Nós continuamos pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e as pessoas continuam se convertendo. E Paulo diz que Deus chamou as pessoas que são humildes. E aí eu gostaria de lembrá-los, né, que o Senhor Jesus Cristo, lá no Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é a bem-aventurança a respeito da humildade. Bem-aventurados os humildes, porque verão a Deus. Ou seja, humildade ali é reconhecimento de pecado. Nós nos reconhecemos pecadores, sabemos que somos pecadores e nós corremos até Cristo e nós somos salvos através dos méritos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Paulo diz assim: quem é Apolo? Quem é Paulo? E é interessante porque dentro dessa carta, no versículo 4 também, ele fala a respeito, né? Quando pois alguém diz: eu sou de Paulo, e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo a carne. Se nós formos voltarmos algumas páginas, ou uma página, ou duas da sua Bíblia, você vai ver que ele também estava se referindo no versículo 12, tanto a Paulo quanto a Apolo. Ele nos diz ali no versículo 12 do capítulo 1: refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, essa não é a primeira vez que Paulo está trazendo isso àqueles crentes que lá estavam em Corinto. Por quê? Ele estava querendo mostrar que Apolo e Paulo não eram nada diante daquilo que o nosso Deus ele é. Que Apolo e Paulo, eles eram apenas servos, eles eram apenas instrumentos na mão de Deus. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo ele era aquele missionário, aquele homem que tinha um coração missionário. Apolo ele era aquele pastor, né, que estava sempre presente na igreja com a melhor oratória para aqueles irmãos, dedicando-se ao máximo para trazer o melhor da palavra de Deus para a vida da igreja. E Paulo diz isso conforme Deus concedeu a cada um. E aí ele vai usar uma metáfora interessante: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele usa a figura da agricultura. Pensemos numa terra, onde você compra uma terra e você não viu essa terra, você não viu essa terra. E aí você compra a terra em um acordo com um irmão, e aí vocês vão olhar a terra, vocês percebem que a terra está cheia de pedras, matos, toco, árvores que não são boas para estarem ali,
para o plantio que você deseja. E o que é que você vai fazer? Você, em comum acordo com quem você comprou a terra, você vai limpar aquela terra, vai retirar as pedras, vai retirar os tocos, vai retirar aquelas árvores que são daninhas para a plantação que você quer. E aí você vai o quê? Plantar. E depois da terra já está toda preparada, você começa a plantar nessa terra, você adubou a terra, e aí você vem com as mudas e você começa a plantar cada uma dessas mudas. E aí Paulo diz assim: eu plantei, mas Apolo regou. Então o outro vem atrás regando essas mudas. E ele rega, né, não com pouca água, porque pouca água vai fazer com que aquela muda morra. Ele vai regar também não com muita água, porque muita água também é prejudicial. Ele vai regar na medida certa, para que aquela planta possa vir a crescer, para que aquela planta possa vir a firmar. Agora existe algo que não está no poder daquele que planta e nem daquele que rega. O poder de dar o crescimento, é isso que Paulo está dizendo. Porque ele planta, Paulo rega, mas ele deixa claro, o crescimento vem do Senhor. Existem coisas que não estão nas mãos daqueles que plantam nem que regam. Ele pode adubar a terra da melhor forma possível. Ele pode colocar a água na medida certa nas mudas. Mas se o sol estiver muito quente, a planta vai morrer. Se Deus enviar muita chuva, a planta também vai morrer. Tem coisas que só estão nas mãos de Deus, e o crescimento da igreja está nas mãos de Deus. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento está nas mãos de Deus. Se nós observarmos bem a igreja ali em Atos 2, né, a igreja crescia. Nos diz Atos 2, nos versículos, Atos capítulo 2, o versículo, eu creio que é o, deixa eu olhar, questão do crescimento da igreja. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, Atos 2, 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, é o texto que nos diz: acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O crescimento vem de Deus. A igreja está unida, a igreja está orando, a igreja está aprendendo a palavra, a igreja estava ali aos pés dos apóstolos, aprendendo a doutrina dos apóstolos. E o texto bíblico nos diz que dia a dia acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Não é isso que Paulo diz no versículo 6? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo estava dizendo: nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, eu e você. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E o crescimento virá de Deus. E aqui eu acho interessante que eles estão trabalhando. É que um está plantando, o outro está regando. Então aqui, a igreja de Deus, ela deve, de fato, trabalhar no Senhor. Plantar a semente do Evangelho nos corações daqueles que não conhecem a Cristo. Regar, sim, com o nosso testemunho, mas sabendo que de Deus vem o crescimento. De modo que
Nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, porque a glória pertence a Deus. Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós pregamos o Evangelho, anunciamos o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que subiu aos céus, que lá nos céus voltará para buscar a sua igreja. Nós anunciamos este Cristo. Falamos aos homens que eles devem entregar a vida ao Senhor Jesus. Isso compete à igreja de Deus, isso compete a mim e a você, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas de modo que aquele que planta e o que rega não são nada diante de Deus. Nós não somos nada, nós somos apenas servos. É isso que Paulo diz, apenas servos. Eu quero vos dizer que Deus nem sequer precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Essa é a maior realidade. Deus não precisa de mim para anunciar o Evangelho. Às vezes o Evangelho ele é pregado apenas como testemunho. Lembro-me da minha avó Jordelina. Eu era ainda muito criança, mas ainda lembro dela. Crente da Assembleia de Deus, às 3 horas da tarde, ela ia para o círculo de oração. E ela ia sem a Bíblia. Como é que pode? Uma crente ir sem a Bíblia para a igreja, pelo amor de Deus. Pelo menos na hora do círculo de oração ela não levava. Ela estava disposta a orar. E enquanto ela saía para orar, minha mãe, curiosa, foi pegar a Bíblia para ler. E ela leu um texto. E ali Deus converteu o coração dela. Simples assim. Deus, meus irmãos, Ele é aquele a quem nós devemos dar toda a honra, toda a glória e todo o louvor pela nossa salvação. Paulo diz de modo que nem o que planta, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. E aqui é interessante, porque Paulo fala a respeito do trabalho, que eles estavam plantando, que eles estavam regando, que eles estavam anunciando o Evangelho de Cristo. E aí o texto está nos dizendo que Deus vai dar a cada um segundo o seu trabalho. E esses dias eu me deparei no livro de Reis, no livro de 2 Reis, lá no capítulo 4, com aquela mulher sunamita, né? Ou é sunamita, ou é samaritana, eu acho que é sunamita, que ela não tem 2 Reis, capítulo 4. É a sunamita. Eliseu vai à casa dela, e Eliseu passava pela frente da casa dela. E ela olhava Eliseu e chamou o marido e disse: eu vejo que esse homem é um homem de Deus, vamos fazer um quarto para ele, vamos colocar uma cama, uma cadeira e uma mesa. Simples assim. E vamos abençoar esse homem. O trabalho daquela mulher foi abençoar a Eliseu. E Eliseu, conversando com Geazi, chamou a mulher e disse: tem alguma coisa que eu possa vir a interceder por você? Perante o rei, perante o capitão? E ela disse: olha, eu habito no meio do meu povo, ou seja, eu estou satisfeita com aquilo que eu tenho. Deus me tem abençoado. E quando ela sai, Geazi olha para ele e diz: olha, ela não tem filhos. E Eliseu manda chamar e diz: daqui a um ano você vai estar com filhos. E ela diz: não minta para mim. E de fato ela teve um filho. O filho dela morreu, o filho dela já estava grande, já trabalhava com o pai. O filho morreu e ela foi até o homem de Deus e disse: olha, eu não disse a você que não era para você mentir? E aí Eliseu foi lá e restituiu o filho. Mas a história dessa mulher não acaba aqui. Pelo fato de ela ter abençoado ali a Eliseu, lá no capítulo 8, eu achei muito interessante isso, lendo esses dias o livro de Reis,
lá no capítulo 8, nós vamos ver o quanto Deus é gracioso para com a vida daquela mulher. Porque estava para haver uma grande fome naquela terra, e Eliseu foi até ela e disse: olha, vai haver fome nesta terra, você tem que sair daqui. E ela sai, deixa a sua terra, vai para uma outra terra, passa o período de fome, e quando ela volta, Geazi está na presença do rei, contando aquilo que Eliseu tinha feito em relação àquela mulher, como Eliseu tinha ressuscitado seu filho. Então aquela mulher, quando ela chega na sua terra, a sua terra já está com pessoas que estavam lavrando a sua terra. E agora ela tem a necessidade de estar diante do rei, de estar diante do capitão e de pedir a eles que lhe restituam a terra. E é interessante porque Geazi estava falando sobre essa mulher. Quando ela chega, Geazi diz: é essa mulher. E o rei pergunta a ela o que aconteceu, ela lhe conta, e aí veja a mão de Deus trabalhando em prol de alguém que trabalha para ele, de alguém que abençoou ali o profeta Eliseu. E aí o rei diz ao capitão, chama o capitão e diz: restitui tudo que ela tem. Ele não deu mais, ele simplesmente restituiu a ela tudo aquilo que ela tinha. Está lá no capítulo 8, dos versículos 1 até o versículo 6. Ele restituiu tudo. E aí, quando eu olho para esse versículo aqui, quando eu me deparei com esse versículo, eu só me lembrei dessa mulher. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Veja o que essa mulher recebeu do Senhor por ter abençoado alguém. Por ter abençoado o servo de Deus, tudo lhe foi restituído. Se nós estamos aqui é porque nós estamos glorificando a Deus. Se nós estamos glorificando a Deus, saiba que há um galardão, que há uma promessa de Deus para mim e para você. E nós devemos glorificar a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito, pelas bênçãos que Ele nos tem concedido. Porque Deus não é injusto. Eu gosto muito também daquela parábola, né? Onde Cristo conta a parábola, que a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu apenas 1. Quem recebia 5 saiu e ganhou mais 5. Quem ganhou 2 saiu e ganhou mais 2. Ou é 3, né? Isso aí depende. É 5, 2 e 1. 5, 3 e 1. Tá bom. O fato é que quem ganhou 5 ganhou. Quem ganhou mais 3 também ganhou. Quem ganhou 3 e ganhou mais 3. Mas quando eles recebem o seu ganho, quando chega o Senhor, eles vão dizer assim: toma os seus 5 talentos que eu ganhei esses 5. Esses 5 são meus. O que é que eles fazem? Eles entregam tudo ao Senhor. Aqui está os 5 talentos que tu me destes, e eu estou te entregando mais 5 talentos. Outro ganha 3 e diz: está aqui mais 3 talentos que eu estou te dando. O Senhor me deu 3, estão os teus 3 talentos, e eu estou lhe dando mais 3 talentos. E aquele que só tinha 1 que ele fez, escondeu e entregou a ele. E eu acho interessante a maneira como ele fala, né? Sabendo que tu ceifas onde não semeastes, que colhe onde não plantastes, tive medo e escondi. Aí o Senhor olha para ele: servo malvado e fiel, tu sabes que ceifa onde não semeei, que colho onde não plantei. Por que você me entregou nas mãos dos banqueiros para que eles me restituíssem os devidos juros? Pegue o que tem 1 e entregue aquele que ganhou 10. E ele entregou 10 talentos, 10 cidades àquele homem. O que é isso, senão aquilo que Cristo... O que é isso, senão o que Paulo está nos dizendo aqui? Ora, o que planta e o que rega são 1, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos.
Simples assim. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Porque de Deus somos cooperadores. Essa palavra aqui eu acho extraordinária. Para nós que somos humanos, como cooperar com Deus? E acho que a única forma que nós temos como cooperar com Deus é obedecendo a sua palavra. Sermos obedientes a Ele. Cooperadores, lavouras de Deus, edifícios de Deus sois nós. Todos nós sabemos, né? Ele está usando mais uma vez aqui, né? Ele está usando a questão do edifício como comparação, assim como ele usou a lavoura, né? Como uma comparação, ou seja, um edifício para ele ser construído, ele precisa ter os seus alicerces. Nosso alicerce é Cristo, nosso alicerce é a palavra de Deus. O seu alicerce tem que ser a palavra de Deus. Porque quando nós estamos alicerçados na palavra, quando nós estamos alicerçados na rocha, que é Cristo, nós podemos passar por vendavais, por chuvas, por provações, por inundações, mas agora a nossa casa vai estar sempre firmada na rocha, que é Cristo. Paulo está usando aqui, é mais uma metáfora, a questão do edifício e lavoura que nós somos. O que é que uma lavoura precisa para que ela possa vir a crescer? Precisa ser retirada das ervas daninhas que estão ao seu lado. Precisa acabar com as pragas que estão ali, até mesmo dentro da própria lavoura. Precisa, de fato, de um bom adubo, da água na medida certa. E eu quero dizer que o alimento espiritual que nós temos é a palavra de Deus. Que a água na medida certa, a água espiritual na medida certa, é a palavra de Deus na minha vida e na sua vida. Que nós cooperamos com Deus quando nós testemunhamos a respeito de Cristo. Quando nós vivemos a respeito, quando nós vivemos não para nós mesmos, mas quando nós vivemos para o Senhor Jesus Cristo. O que importa é que Cristo cresça e que eu diminua. E aí Paulo, né, que estava tratando a questão de divisão, ele estava dizendo assim, que o que a igreja tem de mais importante não são as pessoas, mas sim o nosso Deus. Porque é Ele que nos dá o crescimento espiritual. É Ele, meus irmãos, que nos faz crescer espiritualmente. É só o Senhor. Com a sua palavra, com o seu Santo Espírito. Nós somos apenas aquilo que Paulo diz. Nós somos servos diante de Deus. Nós somos servos. E como servos que somos, devemos fazer o melhor para o nosso Senhor, sabendo que um dia estaremos diante dele e ele há de cobrar tudo aquilo que ele deu nas nossas mãos. E ele vai cobrar. E eu imagino já ele cobrando Cristo, aquilo que Cristo deixou em Mateus. Vinde, benditos meu Pai, entrai na posse que vos está preparado, diz a afirmação. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes me visitar. Estava doente e fostes me ver. Testemunho da igreja de Cristo. E amar a Deus sobre todas as coisas. E entender que nós somos apenas servos, cooperadores com Ele. Como aplicar? 3 aplicações simples. Temos que trabalhar e pregar mais a palavra de Deus para aqueles que lá fora estão no trabalho. Plante, regue, anuncie. Não tenha medo, não tenha vergonha. Faça isso com amor. Faça isso com dedicação. Não perca as oportunidades. Você é um servo de Cristo. Como servo de Cristo, nós temos que pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Primeira aplicação. Temos que trabalhar e pregar mais a palavra de Deus.
a palavra de Deus. Segunda aplicação é que o crescimento vem de Deus. A igreja persevera unânime nas orações, no partir do pão, na comunhão, na doutrina, na pregação. Agora saiba, o crescimento vem de Deus. O que é isso que a palavra de Deus nos traz? Porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Homem nenhum pode fazer isso. Somente o Espírito Santo é que pode fazer isso dentro do coração do homem. O crescimento vem de Deus. A segunda aplicação. Terceira aplicação que eu consigo enxergar aqui é que este crescimento, ele não é para a glória do pastor, nem para a glória da igreja, mas esse crescimento, ele é para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado, porque a salvação é do Senhor. Foi Cristo que morreu por nós e nos deu uma salvação eterna. Por isso, este crescimento, ele é para a glória de Deus. Glorifique a Deus. 3 aplicações simples. Temos que trabalhar e pregar mais a palavra de Deus. Primeira aplicação. Segunda, o crescimento vem de Deus. E a terceira é que este crescimento, ele é para a glória do nosso Deus. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, no nome de Jesus, pedimos ao Senhor a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, porque nós somos os teus filhos, nós somos os teus servos. Nós precisamos anunciar mais o teu evangelho, falar mais do amor de Cristo às pessoas, para que as pessoas, ao Deus de amor, possam vir a ouvir do Senhor. E ao falarmos ao Deus de amor do Senhor, que o teu Santo Espírito tenha a liberdade de bater na porta de cada coração e de chamar as pessoas pelo nome como o Senhor nos chamou. Que as pessoas abram o seu coração e entreguem a vida ao Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, ó Pai, que esse crescimento vem do Senhor. E tudo para glorificar o teu nome. Porque o Senhor é um Deus que não divide a tua glória com ninguém. Nós somos apenas servos teus. Plantamos, regamos, anunciamos, testemunhamos. Nós somos os teus filhos. Nós somos cristãos, pequenos cristãos, anunciando o reino dos céus em um mundo de trevas. Ajuda-nos a pregar o teu evangelho, a anunciar o teu evangelho, a falar do teu grande amor por cada um de nós. Ajuda-nos a sermos verdadeiramente servos teus, servos aprovados pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento eu gostaria de convidar os oficiais para virem até aqui à frente, todos os oficiais. Nós estaremos participando da ceia do Senhor. Você já pode abrir na sua Bíblia em Mateus, capítulo 26, no versículo 26, até o versículo 30. O texto bíblico nos diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu, e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei
deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o monte das oliveiras. Esta não é a mesa da igreja evangélica congregacional, não. Esta é a mesa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, todo crente batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo devem participar desses alimentos. O pão continua sendo pão, agora ele representa o corpo de Cristo. O fruto da videira representa o sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados. Convidamos todos aqueles que podem participar da ceia do Senhor, que se coloquem de pé, aqueles que podem, né? Nós sabemos a nossa irmã Joaninha, ok? Mas vamos nesse momento entregar o pão. Há algum irmão que tenha ficado sem um dos alimentos? O pão continua sendo pão, agora ele representa o corpo de Cristo. O fruto da videira representa o sangue de Cristo, derramado ali na cruz do Calvário para a remissão de todos os nossos pecados. Comamos o pão e logo após bebamos o cálice do Senhor. Luiz Carlos agradece por nós. Senhor Deus, graças te damos por esta noite. Somos gratos por o Senhor nos conceder a oportunidade de relembrarmos a morte do teu Filho na cruz pelos nossos pecados, pelo corpo que foi moído, pelo sangue que foi derramado e pela comunhão que temos com o Senhor através daquilo que Cristo fez naquela cruz. Nós te agradecemos pelo perdão, agradecemos pelo teu cuidado sobre nós.
Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar. Que este sacrifício possa estar impulsionando a tua igreja a levar este mesmo evangelho aos corações que ainda não te têm. Que o Senhor, através da tua igreja, possa estar levando a tua palavra de salvação a outros corações, a outras vidas, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja desenvolva, para que a tua igreja tenha a maturidade, também a gratidão de reconhecer, como nos ouvimos na tua palavra nesta noite, tudo aquilo que temos e somos são somente graças que o Senhor derrama sobre nós. Nós não somos nada. Que a obra aqui venha a ser feita seja unicamente para a tua honra e para a tua glória. Purifique-nos dos nossos pecados, purifique o nosso coração, a nossa mente, para que possamos sempre estar aos teus pés, rendidos, consagrados, com o coração quebrantado. Nós agradecemos pela tua palavra e pelo que ela falou ao nosso coração nesta noite. Agradecemos pelas condições de participarmos também da ceia do Senhor. Por tudo isso nós agradecemos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto os oficiais recolhem os cálices, nós gostaríamos de trazer os avisos da semana. Lembrando, irmão, quarta-feira nós teremos aqui o estudo bíblico. Nosso irmão Leonardo vai estar dando a abertura e eu estarei trazendo o estudo, ainda também dentro da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós estamos pregando e estudando nas quartas-feiras a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Muito obrigado. Quinta-feira nós teremos ensaio do coral às 8 horas. Às 8 horas. Se você não faz parte ainda do coral, estamos convidando você a fazer parte do coral da igreja, né? Lembrando que nós estaremos também junto com os nossos irmãos da Primeira Igreja Batista, no próximo sábado ali, né, no aniversário da igreja, esse sábado ano que vem, o próximo, né? Nós vamos ter o aniversário da igreja, onde o nosso coral vai estar ali cantando, né? Sexta-feira, quarta-feira é o nosso irmão Leonardo, quinta-feira o nosso ensaio do coral às 8 horas, sexta-feira o nosso irmão presbítero Carlito vai estar dando abertura ao culto de oração às 19 horas e 30 minutos. Sábado nós teremos o aniversário da igreja congregacional ali no Fabião. E vai sair um ônibus aqui. E não apenas aqui, como também ali no bairro Alvorada. Aqui as pessoas já nos deram os nomes, e aí quem nos deu os nomes, quem já nos deu os nomes, né? Por favor, esteja aqui no próximo sábado, às 5h30. Você não pode atrasar, né? Eu espero que os irmãos cheguem aqui às 5h30, não se atrasem. Por quê? Porque o culto lá é às 19 horas. Então, se a igreja chegar aqui às 5h30, se nós chegarmos aqui às 5h30 e esperarmos o ônibus, e todos nós estivermos aqui, na hora que o ônibus chegar, nós já entramos dentro do ônibus e partimos para o Fabião. As vagas já estão completas, nós já conseguimos completar o ônibus, aquelas pessoas que nos deram os nomes estejam aqui às 5h30. O custo R$18, nós já passamos isso para os irmãos, e vamos colocar lá no grupo da igreja também. Nós estamos disponibilizando um Pix para minha esposa, Joselice, que você deposita lá, fica mais fácil para você depositar, que você trazer o dinheiro em mão e a gente tem que estar manuseando isso, tá ok? Então, nós vamos disponibilizar o Pix da minha esposa, para que possa vir estar fazendo esse pagamento. Nós depois vamos estar fazendo o pagamento para aquele que nós colocamos o ônibus, tá ok? Gostaria de convidar agora aqui à frente o coral. Coral, vem aqui à frente. Se você não faz parte do coral, nós estamos convidando você a fazer parte do nosso coral. Segura a taça, segura a taça.
Este hino, meus irmãos, nós estaremos cantando agora, é a nossa oração para a nossa igreja. E após nós cantarmos o hino, nós vamos estar impetrando a bênção apostólica. Estejam sobre todos nós que aqui estamos e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém.